forma muito clara, que teve a coragem de profetizar tudo que Deus falava para ele. Por quê? Porque Jeremias foi levantado em um tempo de apostasia e ele foi levantado por Deus basicamente para profetizar juízo para o povo. Então ele profetizou palavras muito duras. Ele sempre destacou a importância da fidelidade, do relacionamento real com Deus. Então Jeremias começou a profetizar muito novo. Os estudiosos dizem que ele deve ter começado a profetizar com cerca de 20 anos durante o reinado do rei Josias, com quem ele tinha um bom relacionamento. Mas depois que Josias morre, o cerco começa a apertar para Jeremias. E o contexto fica mais complicado, porque existiam vários outros pseudo-profetas na época, e aqui a gente começa a fazer um paralelo com os nossos dias, porque mesmo o povo estando muito afastado de Deus, tendo caído em idolatria e imoralidade, haviam muitos pseudo-profetas se levantando e dizendo: olha, nenhum mal vai acontecer para vocês. O que Deus tem para vocês é bom, não é mal, então fiquem em paz. E Jeremias profetizava exatamente o contrário disso, e a verdade é que Jeremias pagou um preço muito alto por isso. Jeremias tem algumas características interessantes. Jeremias é o profeta que mais usou o pronome eu. Então várias vezes Jeremias diz: eu digo, eu falo, eu anuncio. E Jeremias era um profeta valente, corajoso. E quando a gente olha para a vida desse cara, você vai ver que ele profetizou contra o povo, profetizou contra os sacerdotes, profetizou contra os profetas, profetizou contra a estrutura religiosa, ou seja, não sobrou, não faltou para ninguém. E é muito interessante porque quando Deus chama Jeremias, Deus fala para Jeremias assim: eu estou chamando você para ser um profeta para as nações. Mas quando a gente olha para Jeremias, Jeremias chega ao fim da vida e ele não saiu da região de Jerusalém. E chega uma hora que Jeremias, isso é uma das coisas que mais me encanta sobre Jeremias, que ele rasga o coração para Deus, né? Porque além de ele não sair de Jerusalém, o que parecia destoar com a palavra que Deus deu para ele, mas a palavra dele saiu, amém? Jeremias foi perseguido, foi ameaçado de morte, foi espancado, preso, ridicularizado, e chega uma hora que Jeremias abre o coração dele para Deus, e ele está brabo, irmão, e ele fala assim: o Senhor me enganou. Olha a coragem desse cara. Ele diz: o Senhor me enganou, e acontece o seguinte: eu não profetizo mais nada, porque o Senhor só me levanta para profetizar a desgraça, e isso só me traz perseguição. Então ele diz: eu não profetizo mais, eu não falo mais o seu nome. Mas logo depois Jeremias volta para Deus e ele diz assim: eu disse que não ia profetizar, mas se eu calo a minha boca, existe como um fogo cerrado em meus ossos, é como um fogo em meu peito, e eu estou tentando segurar, mas eu estou exausto e eu não consigo. Então Jeremias era esse profeta intenso. Jeremias foi preso, espancado, proibido de ter filhos, e a tradição diz que no fim da vida ele foi exilado no Egito. E um cara chamado Baruque, que era assim o fiel escudeiro de Jeremias, vai com ele. A Bíblia não conta isso, mas a tradição diz que quando Jeremias chega no Egito, ele começa a profetizar de volta contra o povo judeu, e ele é apedrejado e morre no Egito. Mas apesar de tudo isso, Jeremias é o profeta maior. O livro de Jeremias é o livro profético que tem mais palavras. Jeremias profetizou cerca de 40 anos. O Novo Testamento tem pelo menos 40 citações de Jeremias, e esse é Jeremias corajoso e intenso. E o texto que eu citei para vocês no começo é provavelmente um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias, e diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. E queridos, o que eu quero mostrar para você é que o que Deus está fazendo aqui é convidar Jeremias e Judá para a oração. Então o que Deus está dizendo para eles é: ó, se vocês me buscarem, se vocês clamarem, Deus não está dizendo que não vai ter juízo. Ele está dizendo: eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer depois do juízo.
Então ele está dizendo, o povo vai ser quebrado, destruído, mas depois eu vou fazer uma coisa muito especial sobre um remanescente. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante, porque toda vez que a gente fala de avivamento, a gente tem uma ideia errada de que quando vem um avivamento, isso vai pegar a igreja como um todo, né? E isso não é verdade. Então quando a gente olha para todas as histórias de avivamento, na história, isso sempre foi sobre um grupo de pessoas que entendeu e deu uma resposta ao que Deus estava fazendo. Então, por exemplo, a gente fica muito emocionado, empolgado em ler o livro de Atos e perceber que depois da primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? Alguém lembra? 3.000. E depois da segunda pregação, a Bíblia fala de 5.000. E a gente olha para isso e fala, realmente estava acontecendo um avivamento ali, isso é maravilhoso, e é maravilhoso. Só que você sabia que existiam em Jerusalém, região, cerca de 3 milhões de judeus na época? Então, se a gente tinha 5.000 convertidos, isso significa que a gente tinha 2.995.000 que não tinha sido tocado por isso. Então, inclusive, quando a gente olha para a igreja dos últimos dias, isso é importante entender. Às vezes a gente romantiza achando que a igreja dos últimos dias é a igreja de um grande avivamento. Mas quando a gente olha para o quadro que a Bíblia descreve, tanto no livro de Apocalipse ou nas cartas de Paulo mesmo, sobre a igreja dos últimos dias, você vai ver que a descrição da igreja dos últimos dias não é de uma igreja avivada, mas é de uma igreja apóstata. Paulo está preso e ele está dizendo para Timóteo, está terrível, foi perseguido, fui preso, estou sendo tratado como um criminoso comum, vou ser morto. E aí ele diz para Timóteo assim, mas se prepara, porque nos últimos dias vão vir coisas terríveis. Ele está dizendo, você acha que está ruim? Vai piorar muito. E aí ele diz, nos últimos dias, as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que de Deus, procurarão mestres para se cercarem, mestres que dizem aquilo que seus ouvidos querem ouvir, de acordo com as suas concupiscências. Então o quadro geral da igreja dos últimos dias não é um quadro de avivamento, mas é um quadro de apostasia. Tá, mas você não acredita em um grande avivamento nos últimos dias? Claro que acredito. Mas isso não é a massa, isso é sobre um remanescente. Você está entendendo a diferença? Então, o que Deus está dizendo para Jeremias é a peleia vai acontecer. Quando Deus faz isso para Jeremias, o quadro é terrível, porque Jeremias está preso no pátio da guarda por causa daquilo que ele está profetizando. E aí Deus chega para ele, você está preso aí, apanhou, está sendo ameaçado de morte, então é o seguinte, levanta que eu quero que você profetize de volta. E o que Jeremias profetiza? Desgraça outra vez. Deus diz através de Jeremias, olha para esse pátio, porque eu vou encher esse pátio com os corpos das pessoas feridas pela minha ira contra o pecado. É tão pesado que Deus diz para Jeremias assim, eu decidi virar o meu rosto para eles e destruí-los. Mas depois disso, Deus diz algo. Ele diz, mas depois disso, eu vou purificar o meu povo do seu pecado, vou tirar a sua iniquidade, e Deus começa, depois disso, a anunciar para Jeremias quais seriam as coisas grandes e ocultas que ele está para fazer. Queridos, eu quero que você entenda algo, é importante você entender isso agora, para você entender onde eu quero chegar. Eu quero mostrar para você que esse chamado de Deus, a oração, o juízo de Deus, que eu acredito que é um momento que nós estamos vivendo agora, depois de tantos pastores e ministérios estarem sendo expostos e destruídos nos últimos anos, seguido de um processo de santificação e de restauração, isso é um quadro de avivamento. Então não acontece o avivamento direto. Quando você olha todas as vezes na história, isso acontece. Um chamado à oração, o juízo de Deus, um processo de santificação para que Deus faça algo sobrenatural. Então é isso que Deus está propondo para ele. E depois disso, Deus começa a anunciar para Jeremias, e ele diz assim, Jeremias, se vocês me buscarem, eu vou anunciar para vocês coisas grandes e ocultas que vocês nem imaginam.
Então o que eu quero mostrar para você é que o que Deus queria é que um remanescente entendesse, que pessoas fossem provocadas por isso e começassem a dar uma resposta, começassem a sonhar, começassem a orar em relação àquilo que Deus diz que faria. Deus queria que o povo desse uma resposta. Então olha só, eu tenho 3 crianças pequenas, eu vou fazer um paralelo bem rápido para você entender. Se eu mandar uma mensagem daqui agora e falar para os meus filhos, olha, eu comprei uma coisa para vocês, mas eu não vou falar o que é. Irmão, eles vão me ligar, vão mandar mensagem, vão pedir para a mãe ajudar e vão ficar me importunando para eu falar o que eu comprei. Não é assim? Quem é pai e mãe? E o que Deus está fazendo aqui é tentar provocar o coração do povo para uma resposta de oração. Então as promessas que Deus faz deveriam provocar o coração do povo, despertar o espírito de oração, o espírito de súplica, para que o povo desse uma resposta. É muito interessante porque logo depois dessas palavras, o que Jeremias faz é decretar um período de jejum. E a partir do versículo 10, Deus começa a anunciar para Jeremias quais seriam as coisas grandes e ocultas. Então vai comigo lá, por favor. Essa mensagem conta com o patrocínio exclusivo de Monster Energy. Brincadeira, gente. Jeremias capítulo 33. Versículo 10. Então, olha, aqui Deus está começando a falar das coisas grandes e ocultas. E ele diz assim: assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria. Repita comigo: vozes de júbilo e de alegria. Do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Queridos, eu lembro que quando o Senhor começou a provocar meu coração para isso, essa expressão, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo, de alegria, começou a provocar meu coração. Isso é o que eu chamo de uma semente, né? Deus pega um texto ou uma frase que começa a provocar seu coração, às vezes você nem entende o porquê, mas isso é uma semente que Deus está te dando e o teu papel é regar isso. Quantos pastores a gente tem aqui? Nosso papel é regar isso para que essa semente cresça e dê um fruto. E eu entendi, queridos, que eu precisava provocar isso para entender o que Deus queria me falar. No Salmo 89, eu quero já que você vá comigo para lá, o salmista traz uma declaração muito parecida, Salmo 89, 15. E a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, parece mais uma vez, e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, primeira coisa, Deus está dizendo aqui, ó, bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo. É uma palavra bem-aventurado, ela é uma palavra muito forte, que talvez não tenha o mesmo significado que tem para nós, como na linguagem hebraica ou na linguagem até do grego mesmo. Então, bem-aventurado é uma expressão como se a gente dissesse assim: ah, como é felizardo aquele que conhece os vivas de júbilo. Ou, aquele que conhece os vivas de júbilo é o detentor privilegiado do favor de Deus. Então, quando eu olhei para esse texto, eu falei: Deus, se bem-aventurado é o que conhece os vivas de júbilo, eu quero saber o que é esse negócio, porque eu não sei exatamente o que significa vivas de júbilo. A palavra original hebraica aqui é a palavra trua. Para a gente abrasileirar, para ficar mais fácil para você entender, a palavra hebraica aqui é teruá. E o que é teruá? O teruá fala de algo que gera tumulto, barulho alto, um barulho de alegria, de regozijo, que é muito intenso. Então, tanto que Jeremias
e o salmista querem dizer é uma referência a algo que os judeus fazem no período de adoração. Então, olha só, existe um único material que é a Bíblia comentada versículo por versículo. Esse cara, o nome desse cara é Champlin, e ele explica nessa enciclopédia o que é o teruá. Então ele diz que teruá eram gritos que eram dados no período de adoração para expressar um sentimento intenso de adoração e de reconhecimento sobre quem Deus é. E o que eles gritavam no teruá? Eles gritavam nada, eles só gritavam. Então eu vou te dar um exemplo do que é teruá. Não se assuste, eu sempre falo não se assuste, as pessoas não acreditam em mim, e daí eu vejo um monte de cabecinha pulando. Mas o teruá é o seguinte, no meio da adoração, eles faziam isso aqui. Ah! Eram gritos intensos que faziam parte da adoração. Então, por exemplo, a Bíblia vai usar... Um monte de gente se assustou, né? Faz parte. Então, a Bíblia fala de vários textos que falam do teruá. Então, por exemplo, irmão, lá em Josué capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem. Durante 6 dias... Josué, depois da morte de Moisés, começa a conduzir o povo na terra prometida, começando por Jericó. Deus fala assim, por 6 dias vocês vão dar uma volta em torno das muralhas em silêncio. Mas no 7º dia, eles dariam 7 voltas. E depois da 7ª volta, todo o povo deveria gritar com grande grito. E o que eles gritam? Nada, só E a Bíblia fala que esses gritos derrubaram as muralhas de Jericó. Então esses gritos aqui são teruá. A Bíblia fala que quando Davi se despe das suas vestes reais, entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que o povo bradou com um grande grito de alegria. Esses gritos são teruá. Em Esdras capítulo 3, versículo 13, a Bíblia fala que quando eles finalmente começam a colocar as colunas para a reconstrução do templo, a Bíblia diz que o povo chorava e as risadas de alegria e os gritos e choros se misturavam. E a Bíblia diz que esses gritos podiam ser ouvidos muito longe. Esses gritos eram teruá. Em Jeremias capítulo 49, versículo 2, a Bíblia diz assim, os inimigos ouvirão o alarido de guerra e Deus se levantará no meio do povo. Esses gritos aqui são teruá. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, a Bíblia fala que Rófine e Finéias, os filhos de Eli, o que eles fizeram foi errado. Mas olhe como é poderoso. Toda vez que eu leio esse texto, ele mexe profundamente com o meu coração. Rófine e Finéias pegam a Arca da Aliança e eles levam para o campo de batalha. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel vê a Arca da Aliança, eles gritam com tão grande grito que a terra treme. A Bíblia fala que os inimigos ouvem o grito e sentem o temor da terra, e eles falam assim, o que será de nós? Porque os deuses de Israel chegaram no arraial. Então esse grito que faz o povo tremer, que treme o chão, esse grito é teruá. Queridos, e tudo isso mexe muito com o meu coração, porque em primeiro lugar isso me diz que o povo de Deus é um povo barulhento, é um povo que faz a terra tremer, é um povo que conhece o teruá de Deus. Por quê? Porque bem-aventurados são os que conhecem o teruá de Deus. Agora eu queria, para a gente aprofundar esse entendimento, eu queria que você tentasse entender comigo de uma forma mais precisa o que significa a palavra júbilo. Então, segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, às vezes o dicionário ministra mais meu coração do que muito pastor no Brasil, ele diz que o júbilo fala de uma alegria intensa que não pode ser contida. E é dessa intensidade que eu quero falar com você. E para ilustrar isso, eu quero usar um texto que é muito conhecido, é um dos meus textos preferidos das Escrituras. Eu quero que você vá comigo para Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. A gente vai ler os versículos 7 e 8. É um texto muito conhecido também. Então Amós capítulo 3. Versículos 7 e 8. A palavra diz assim: certamente
O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aí ele diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Irmão, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, isso mexe com o meu coração, é que o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que não depende de ninguém, que é completo em si mesmo, Deus escolhe se limitar até que ele encontre parceiros dispostos a ouvi-lo, entender o que ele está dizendo e liberar isso, e só depois Deus vai se mover. Irmão, isso mexe com o meu coração. Deus está dizendo assim: eu não vou me mover até que alguém consiga me ouvir, me entender e liberar isso, depois eu ajo. Isso fala de um relacionamento ativo de Deus conosco. E em segundo lugar, o texto diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará. A Bíblia está falando de uma resposta. Eu não sei quantos de vocês já tiveram, não sei se tem zoológico aqui em Uberlândia, mas eu lembro que alguns anos atrás, aqui em Goiânia, é que o primeiro cara que me discipulou, que me acompanhou, um cara muito importante na minha vida, é um pai espiritual para mim aqui de Uberlândia. Então fala dessa região, eu já lembro de Uberlândia, mas eu sei que eu estou em Goiânia. Pelo menos até agora há pouco eu estava. Então eu lembro que uma vez a gente foi no zoológico, e lá em Curitiba, a área dos leões, ela é uma área aberta, grande, você não vê o leão às vezes. E a gente estava andando com as crianças pequenas e o leão deu um rugido. Qual foi a primeira reação das crianças? Tremer, gritar pai e segurar na minha perna. Então é disso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo, quando Deus se move, precisa haver uma resposta. Então o que o texto está dizendo é: quem pode ficar passivo quando Deus fala? Quem pode ficar passivo quando Deus se revela? Quem pode ficar passivo quando Deus se move? Quem pode ficar passivo quando Deus vem? Então, querido, eu não consigo entender algumas coisas, eu já vou chegar lá. Antes disso, deixa eu usar mais um texto de Jeremias, e a gente vai conectar essas duas coisas, você vai me entender melhor. Então eu quero que você volte para Jeremias, capítulo 23. Versículo 18. Esse aqui também é um dos meus textos preferidos das Escrituras. E o Senhor vai dizer para Jeremias assim, Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor, repita comigo, conselho, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Então olha só, a palavra conselho em português, ela não fala muito pra gente. Mas quando a gente vai para o original hebraico aqui, a palavra original é code. Code fala de um tipo específico de encontro, de reunião. Code fala de uma reunião que é íntima e familiar. Então eu vou te dar um exemplo do que é code. Um pai que tem seus filhos já adultos e senta num domingo para almoçar com seus filhos, e depois do almoço eles têm uma longa conversa com os filhos à mesa. Isso é code. Então você entende o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, ó, quem esteve à mesa comigo e me ouviu e me entendeu. Então esse texto diz algumas coisas para mim. Em primeiro lugar, o que Deus está dizendo aqui, o que Jeremias está mostrando é que nem todos estão na presença de Deus. Segundo, daqueles que estão na presença de Deus, nem todos estão atentos o suficiente para ver e ouvir a sua palavra. E em terceiro lugar, mesmo daqueles que vêm e ouvem, nem todo mundo está atento e disposto a ponto de entender e dar uma resposta para isso. E agora é sobre essa resposta intensa a revelação que eu quero falar com você. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Queridos, o Fábio falou uma coisa aqui, quando ele estava orando, ele falou sobre apatia. Então, se aquilo que você está experimentando em Deus, na sua realidade, na sua comunidade local, na sua vida ministerial, se isso é verdadeiro, irmão, como não ter para Deus uma resposta intensa? E
eu não estou falando só da adoração, mas como que a gente pode reconhecer a presença de Deus no lugar e não liberar um teroá. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando só de fazer barulho. Agora, é claro, irmão, vamos falar a verdade, que fazer barulho é sim uma demonstração de intensidade, mas é claro que ela não é a única, mas eu estou falando sobre ter uma vida intensa. É claro que as pessoas têm formas diferentes de expressar intensidade. Então, quando você está num ambiente, quando Deus vem, tem gente que vai gritar, tem gente que vai se jogar no chão, que vai pular, que vai chorar, que vai se prostrar. Talvez tenha gente que vai ficar quietinho, em introspecção, com as lágrimas escorrendo no rosto. Mas como o Fábio falou, a única coisa que eu não consigo acreditar é que num ambiente onde Deus vem, alguém ficar assistindo de braço cruzado é o sinal de qualquer outra coisa que não seja apatia. Irmão, eu não sou muito do futebol, mas a maioria do pessoal gosta. Eu sou mais do UFC. Até porque é bíblico, né, irmão? A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Bater e abrir-se bozal. O Fábio está me segurando aqui. Mas o pessoal gosta de futebol. Quem gosta muito de futebol? Levanta a mão. Você já viu um cara que gosta de futebol de verdade, está num domingo assistindo futebol em casa, final de campeonato, de repente sai um gol e o cara fala assim, gol. Ele fala, não, mas por dentro eu estou muito emocionado, por dentro eu estou tocado, eu só não estou, é meu jeito de expressar a minha intensidade só. Agora entenda, querido, que eu não estou falando só sobre o culto, nem só sobre a adoração, mas eu estou falando sobre ser de verdade e sobre ser intenso. Sobre ser intenso no compromisso, ser intenso na busca da palavra, ser intenso na defesa da verdade, ser intenso na santidade, na adoração, ser intenso na busca, ser intenso no relacionamento de aliança com o irmão, ser intenso no servir. A impressão que eu tenho, principalmente em relação à época que mais marcou minha vida, é que está faltando muitas vezes um pouco de paixão para a igreja. Está faltando intensidade para a igreja. Irmão, uma oração que eu faço com frequência é: Deus, eu não quero ser como a igreja de Éfeso. Qual era a característica da igreja de Éfeso? Irmão, a primeira coisa, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que tinha frutos, que tinha serviço. Vá comigo, vamos ler só esse texto. Jesus começa dizendo assim, está lá em Apocalipse 2, no começo. Então Jesus começa dizendo assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Irmão, o que é trabalho árduo? É muito trabalho. Então ele diz: eu conheço suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. E aí ele diz assim: eu sei que você tem sofrido perseguição e sofrimento por causa do meu nome e tem permanecido fiel. Quando você olha para essa igreja, eu penso assim: cara, eu queria que Jesus falasse isso da minha igreja. Essa igreja é incrível. O problema é que Jesus não para aí. E no versículo 4 ele diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então olha só, a igreja de Éfeso não é uma igreja que deixou de trabalhar. Pelo contrário, era uma igreja que trabalhava intensamente, que tinha obras, que trabalhava arduamente, que permanecia fiel. Agora, qual era o problema da igreja de Éfeso? Ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu a intensidade, ela perdeu o teruá, ela perdeu os vivas de júbilo, perdeu a paixão. E Jesus olha para elas e fala assim: ó, se lembre de onde você caiu, se arrependa. O que Jesus está dizendo? Porque só fazer não é o suficiente. Eu quero que você faça com a mesma paixão. Agora é engraçado que às vezes a gente tem uma tendência como igreja de ter uma dificuldade muito grande com essa palavra paixão. Eu acho que a gente tem muitas vezes uma impressão, talvez porque Paulo falou sobre as paixões da carne, as paixões da mocidade. Então muitas vezes a gente olha para a palavra paixão como se ela falasse só de uma coisa que é imatura, carnal, passageira. Agora, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que paixão fala também de uma coisa que é
intensa. Você concorda comigo? Agora olha só que interessante. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, no hebraico diferente do grego, que tem 5 palavras para amor, o hebraico usa 3 palavras para falar de amor. Todas elas vão ser traduzidas como amor na nossa Bíblia. As palavras são ahab, rabab e rachak. Agora, só uma dessas palavras pode ser traduzida como amor intenso ou paixão, que é a palavra ahab. Agora, é muito interessante porque essa palavra ela aparece bem poucas vezes no Antigo Testamento. Uma das palavras que ela aparece, uma das vezes que ela aparece, por exemplo, é em Gênesis 29:18, quando a Bíblia diz assim, que ela diz que Jacó estava apaixonado por Raquel e trabalhou por ela 14 anos. O apaixonado ali, essa palavra ahab. Agora, sabe quando essa palavra aparece de volta? Exatamente em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse amarás aqui é ahab, é o amor intenso e apaixonado que Jesus diz que a igreja de Éfeso tinha perdido. Agora a pergunta que a gente chega aqui é: como reacender essa paixão? Agora Jesus, ele dá um caminho para reacender a paixão para a igreja de Éfeso. Alguém, a gente leu isso no texto, alguém sabe dizer qual é esse caminho? Olha lá, gente, caraca, 1 ano e meio de convertido? Normalmente todo mundo diz se arrepender, mas antes do arrepender, Jesus diz assim: se lembre de onde você caiu. Agora eu preciso ter um cuidado quando a gente fala de se lembrar. Por quê? Porque a gente tem um risco de, ao nos lembrarmos, a gente cair num lugar de nostalgia e depressão. Né? Então você já viu aquele cara que você tem na igreja que o cara fala assim: bom era o tempo do fulano de tal. O cara morreu faz 45 anos já. Né? Ou bom era o tempo que o louvor era com coral. O cara fica numa nostalgia de algo que ele experimentou em Deus e ele não vai para frente. Agora, nos lembrar de onde nós caímos deve nos provocar a viver o novo de novo e não a viver o velho. Eu vou falar de volta. Nos lembrar deve nos provocar a viver o novo de novo e não a viver o velho. Irmão, qual é a diferença? A diferença é total. Sabe por quê? Porque Deus é dinâmico. Deus está sempre fazendo uma coisa nova. Eu sei que você já ouviu isso em um monte de lugar, mas eu lembro que alguns anos atrás a gente levou o Dan Duque e a Marte Duque, são meus pastores, a gente levou eles lá em Curitiba e a Marte falou uma coisa muito especial. Ela falou: gente, eu conheço esse ambiente, depois de um ambiente intenso de adoração, ela falou: eu estou sentindo cheiro de chuva. Ela falou: eu conheço isso. E ela falou: Deus está fazendo algo novo. E ela falou assim: eu sei que você já ouviu um monte de vezes que Deus está fazendo alguma coisa nova, mas ela disse assim: quando você ouvir alguém dizendo que Deus está fazendo alguma coisa nova, acredite. Sabe por quê? Porque Deus está sempre fazendo alguma coisa nova. Então o que Deus está dizendo para Jeremias é: me busque, me procure, clame a mim, porque eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E Deus está sempre pronto a fazer alguma coisa nova. Deus está sempre provocando o coração de pessoas que estão dispostas a viver algo novo, a gerar expectativa, a dar uma resposta de busca. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não envelhece. Nós envelhecemos, as igrejas envelhecem, mas Deus está sempre propondo algo novo. Irmão, faz quase 20 anos que eu viajo todo o Brasil pregando. E sabe uma das coisas que marca muito meu coração? Você passa por lugares que viveram coisas incríveis em Deus.
que marcaram uma geração, que marcaram uma história, mas às vezes você passa lá hoje e sabe o que tem? Nada. Existe um ciclo, é claro que isso não é uma regra, mas existe um ciclo comum de mais ou menos 10 anos. Quando você olha para igrejas que tiveram uma experiência muito intensa com Deus, normalmente esse ciclo ele não passa de mais de 10 anos. E eles não conseguem entender, e aqui eu volto a algo que acho que foi o Fábio que falou, ou foi o Arlindo, eu não lembro, sobre a nuvem. Mas quando você tem uma experiência com Deus e ela é verdadeira, ela é real, você fala assim, cara, Deus fez alguma coisa aqui, a gente experimentou alguma coisa em Deus. Qual é a tendência? É transformar isso numa fórmula. Então, alcancei, entendi, o jeito que Deus se move é assim. E quando Deus faz alguma coisa nova, a gente não consegue entender e nem acompanhar, mas Deus está sempre propondo algo novo. A Bíblia fala, olha só, meu pastor, o Dan, ele está com 82 anos. Ele é idoso, mas ele não é velho. O Dan está sempre buscando, sempre esperando alguma coisa nova. Agora a Bíblia diz que Eli era um sacerdote e um profeta velho. E vamos ler esse texto comigo? Vai lá para 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Versículo 1. Olha como esse texto é revelador. A Bíblia diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor, olha o que a Bíblia diz, era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e esse respondeu, eis-me aqui. Então olha só, Eli não era idoso só, a Bíblia diz que Eli era velho, cansado, era alguém que tinha a visão comprometida, e a verdade é que Samuel não esperava mais pelo novo, não existia uma expectativa ardente que Deus fizesse algo novo, que Deus trouxesse uma novidade, e é muito interessante que a Bíblia diz que a consequência disso vai ser que Deus falar era muito raro e que as visões não eram frequentes. Então, irmão, quando você perde a expectativa de que Deus faça algo novo, a tendência é que a gente e a igreja envelheça. E o resultado disso é uma aridez espiritual muito grande. Mas, de repente, aparece um garoto na história, cheio de expectativa, cheio para construir a história dele com Deus. E ele ouve Deus chamar ele pelo nome, ele diz, Senhor, eis-me aqui. E uma é a história, querido, do povo de Israel aqui, com Eli, velho e cansado, e outra com garoto. E é claro que eu não estou falando que é melhor ter uma liderança jovem do que uma idosa. Eu estou falando de manter essa expectativa de que Deus faça algo novo. Agora, uma coisa que eu percebo na igreja hoje, e você tem toda a liberdade de julgar isso, você percebe que existe um movimento de cantar de volta canções antigas? Irmão, tem um problema de cantar canções antigas? É claro que não. A gente precisa cantar canções antigas? Também não precisamos. Mas a minha pergunta é, será que a gente não está voltando para canções antigas porque a gente está carente de nascer coisas novas? Porque quando a gente não está vendo o novo, a tendência é a gente voltar atrás e se agarrar ao velho, que é conhecido, que é seguro. Uma coisa que eu vejo, querida, a impressão que eu tenho, a maioria dos meus amigos são calvinistas, eu bebo demais de alguns caras que são reformados. Agora você vai ver um movimento de reformado de internet, que não é nem escritura que o cara defende, parece que o que ele quer defender é aquela teologia reformada lá de trás, que tem seu valor, que é especial,
Só que quando essa reforma aconteceu, ela foi vivida e gerada por caras que trouxeram uma novidade, que eram intensos, que eram apaixonados, que viveram algo novo de Deus. O problema é que tem um monte de gente defendendo isso, sem a mesma intensidade, sem a mesma expectativa, sem a mesma revelação, e a consequência é que a gente acaba, muitas vezes, comendo um pão seco como se fosse pão novo. Mas Deus está sempre trazendo algo novo. Agora a gente precisa entender por que é tão difícil buscar o novo às vezes. E aqui, se você lembrar das perguntas que foram feitas hoje de manhã, você vai entender o que eu quero dizer. Irmão, a busca pelo novo sempre envolve risco. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que ninguém fez. Eu e o Fábio, a gente foi muito gerado e despertado no despertamento de adoração no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Gente, quando o David Keelan começou a sair ministrando, eu não sei como foi aqui, mas em Curitiba, o David ia muito quando ele era desconhecido. Eu ouvi de pastores dizendo, o que esse cara faz é mantra gospel. O cara fica 20 minutos tocando a mesma música, ninguém suporta isso. Esse cara está erotizando o relacionamento com Deus, falando de paixão, Mas esse cara foi criticado até acabar. Qual foi o resultado? Deus moveu tanto naquele despertamento de adoração, que 2 anos depois, todo mundo queria esse cara na igreja dele. Agora o novo, ele sempre vai envolver um risco e insegurança. Então, para que o novo aconteça, é necessário que Deus encontre pessoas que estão tão sedentas e tão desesperadas pelo novo de Deus, que o anseio pelo novo é maior do que o medo pelo novo. Você está me entendendo? Então, querido, quando não há visão de esperar pelo novo de Deus, a tendência é a gente se agarrar ao que é velho, ao seguro, e isso denuncia que a gente está carente de revelação, irmão. A gente está carente de Deus nos apontar alguma coisa nova, fresca. Você sabe que eu fiz, isso é só um parênteses, mas eu fiz alguns dias atrás uma lista no Spotify. Se você me procurar lá, você vai achar o perfil que tem as minhas pregações, mas você vai encontrar um perfil do meu Spotify, o que eu uso. E a gente encontrou, e eu quero voltar a alguma coisa que o Fábio orou aqui também. Eu fiz uma lista chamada Faz de Novo, com canções só de 98 a 2006. Por que eu fiz essa lista? Porque a gente tem que cantar essas músicas de volta? Não. Então a gente não pode cantar essas músicas? Também não significa isso. Mas por que eu fiz essa lista e tenho ouvido? Porque eu quero seguir o caminho de avivamento que Jesus deu para a igreja de Éfeso. Eu quero me lembrar de onde eu caí. Eu quero me lembrar do que eu esqueci. Eu quero lembrar daquela paixão, daquela expectativa ardente pela manifestação da glória de Deus, quando a gente não saía da nossa casa para ir numa reunião sem que houvesse uma expectativa ardente queimando para que Deus fizesse algo novo no nosso meio. E quando a gente vê, querido, a gente está só vivendo. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus está realmente provocando o nosso coração para alguma coisa nova dentro das igrejas. Isso vai pegar todo mundo? Nunca. Isso vai ser sobre um remanescente, sobre quem está atento e disposto a dar uma resposta. Agora olha só, se a gente não deve se lembrar com nostalgia, como que a gente deve se lembrar, então? E aqui eu gostaria de recorrer a um outro profeta. Existe um outro profeta que ele traz para nós, eu posso dizer assim, o roteiro, o GPS de como a gente deve se lembrar. Quero que você vá comigo para Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 16. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas,
que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos pelo ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então a primeira coisa, no versículo 18, Deus vai dizer através de Isaías assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Agora, era tudo que Deus queria que esse povo esquecesse? O que você acha? É claro que não, e eu vou provar para você. Por quê? Porque Deus começa justamente fazendo o povo se lembrar. Porque no versículo 16 e 17, Deus começa dizendo assim: assim diz o Senhor. E sabe o que Deus começa a fazer depois? Ele começa a lembrar o povo quem é o Senhor que está falando. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas. Deus está dizendo assim, ó, lembra quem eu sou, lembra quem está falando para vocês, lembra o que eu sou capaz de fazer. E o que Deus está fazendo é uma referência à travessia do Mar Vermelho, que era uma das histórias mais contadas dentro da tradição oral judaica. E depois ele diz assim, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Deus está continuando a dizer, ó, lembra quem está falando com vocês, lembra do que eu sou capaz de fazer, não para vocês viverem no passado, mas para vocês entenderem que eu posso de volta fazer algo novo. E Deus está recorrendo de volta à travessia do Egito. Ele diz assim, eu sou aquele que pegou o exército mais poderoso da terra e apagou como se apaga um pavio. Quem de vocês aí que tem criança pequena em casa? Você viu que hoje tem umas velas de aniversário que o cara põe em cima do bolo e não apaga nunca, né? Então a criança apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Faz uma vela do Satanás e a criança fica cuspindo em cima do bolo. Até vir alguém e fazer assim, ó. Deus está dizendo, lembra quem eu sou. Eu sou aquele que pegou o exército mais poderoso da terra e apagou como se apaga um pavio. Mas depois disso, Deus está dizendo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O que Deus quer dizer é, eu quero que vocês lembrem quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer, não para viver no passado, mas eu quero que vocês lembrem que meu nome não era só eu era, meu nome não é eu serei, mas o meu nome é eu sou, e eu estou fazendo uma coisa nova, e o tempo é agora. E depois Deus diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já surgiu e vocês não reconhecem? O que Deus está criticando aqui é a frieza do povo e a indiferença em relação a algo novo que Deus quer fazer. Ele está dizendo, não sejam frios espiritualmente. Você lembra quando Jesus fala para os mestres da lei, e ele está falando sobre os sinais dos fins dos tempos, e ele está dizendo assim, ó, vocês são hipócritas. Por que eles são hipócritas? Ele diz, você vê os sinais nas nuvens, a direção do vento, e vocês sabem se vai chover ou não, mas vocês não conseguem entender os sinais dos tempos que eu dou. E é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, eu já estou fazendo uma coisa nova, e vocês não conseguem perceber. Querido, a impressão que eu tenho é que o Senhor está provocando o coração da igreja para um tempo novo. Eu acho que a gente cresceu em muitas coisas, mas a gente perdeu algumas coisas essenciais. Existe uma palavra que a impressão que eu tenho é que fez muito mal para a vida da igreja nos últimos anos. E essa palavra é excelência. Agora entenda, eu não estou dizendo que a excelência
é uma coisa ruim. Agora a gente distorceu tanto essa palavra, porque a gente afastou ela de Deus e a gente conectou uma excelência só para as pessoas. Então a gente é tão incrível para fazer igreja hoje. Você já viu, parece até que saiu um livro aí falando agora sobre a experiência do culto. Qual é a experiência do culto? Você chega na igreja e tem uma recepção incrível, tem um cara uniformizado com uma plaquinha que diz seja bem-vindo, aí você diz que você é visitante, você ganha um cafezinho lá no café da igreja, aí você passa por um corredor onde tem a história da igreja, a igreja perfumada, a cadeira é acolchoada, o clima é incrível, o culto é curto, por quê? Porque as pessoas não aguentam muito tempo cultuando, então a gente é muito excelente. A pregação tem 5 cultos, tem 5 pontos e ela acontece muito rapidinho. Nós somos excelentes. O problema não está na excelência. Sabe no que o problema está? Em a gente estar muito satisfeito com as coisas que o homem sabe fazer bem. Então você vem para um culto, a estrutura está incrível, o ar-condicionado está legal, a gente tem um telão de leve, uau, que sensacional! É tão bom que se Jesus vier ou não, não faz diferença nenhuma. Irmão, a primeira coisa que a gente tem que entender é excelência para quê? Para quem? Você consegue imaginar Jesus descendo aqui? Descendo numa das nossas mega igrejas? E aí falando, gente, queria só dar uma palavrinha aqui, mas eu estou muito tocado pela excelência de vocês. Um cara uniformizado me recebeu na entrada. Eu já estava bem impressionado, mas quando eu entrei aqui dentro e eu vi o telão de LED, aí o meu coração ficou quebrantado mesmo. Será que isso é excelência para Deus, irmão? Sabe o que é excelência para Jesus? A Bíblia fala que Jesus foi na casa de um fariseu e quando uma mulher pecadora descobriu que Jesus ia estar lá, ela foi atrás de Jesus. E ela só conseguia fazer uma coisa. Ela só conseguia chorar nos pés de Jesus e enxugar os pés dele com os cabelos. E aí aquele fariseu, arisco, cabreiro, ele está olhando para aquela cena e o coração dele está dizendo para ele, olha, se esse homem fosse profeta mesmo, e fosse um homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher e quem ela faz, e o que ela faz. E aí Jesus olha para ele e fala assim, eu cheguei aqui e você não me deu um beijo no rosto, um ósculo santo, mas desde que eu cheguei ela está beijando os meus pés. Você não me ofereceu uma água para lavar os pés, mas desde que eu cheguei ela está chorando nos meus pés e lavando os meus pés com lágrimas. E aí Jesus fala assim, olha, aonde a história do Evangelho for contada, o coração dessa mulher vai ser lembrado. Sabe o que essa mulher é? Alguém que fez algo excelente. Para o dono da casa, ela fez algo excelente para Jesus. A impressão que eu tenho é que nós perdemos essa expectativa ardente pela glória de Deus. Irmão, a gente faz um monte de coisa para atrair as pessoas. O ar tem que estar bom. Se a gente tem grana, a gente põe cadeira acolchoada para ser confortável. E a gente liga para as pessoas que visitaram, a gente dá um presentinho, a gente põe um telão de LED, a gente faz... Agora, será que a gente gasta 10% da força, do dinheiro, da intenção, do trabalho para que Jesus venha? Irmão, eu não estou generalizando, mas tenta entender meu coração. Você já viu que esse ambiente que você tem de espetáculo, às vezes na igreja, cheia de luz, de movimento, de telão de LED, você já viu às vezes o ambiente de adoração? O cara não levanta a mão.
Mas quando você olha para o ambiente, o que aparece? Parece que está incrível, porque as luzes estão se movimentando, o telão está se movimentando, um espetáculo, mas as mãos não estão levantando, o coração não está batendo mais forte. O problema não é excelência, o nosso problema é que a gente está satisfeito demais com as coisas que os homens sabem fazer bem. Então a minha impressão é que o grito de Jesus para a igreja nesses dias é: se lembre de onde você caiu. Volte às coisas simples. Irmão, a gente está cheio de coisas que a gente não precisa. A gente não precisa de cadeira acolchoada. Ar-condicionado precisa, aqui pelo menos. A gente está cheio de coisas que a gente não precisa. E nós abrimos mão de muitas coisas que a gente precisa. A gente não tem escola bíblica. A gente não tem uma vida de oração intensa. A gente não tem relacionamento profundo com as pessoas. A gente não jejua. O coração não está queimando pelas escrituras. Então, para mim, o grito de Jesus para essa década para a igreja é: volte às coisas simples. Eu estou para fazer uma coisa nova. Qual o caminho? Lembra de onde você caiu. Volte às coisas essenciais. Volte à mesa. Volte à casa. Volte à conexão de coração. Volte a se envolver com a vida dos outros. Você já percebeu que quando perguntam para Jesus sobre os discípulos, ele diz assim: meus discípulos vão ser conhecidos pela estrutura, é isso? Meus discípulos vão ser conhecidos pelo poder. Meus discípulos vão ser conhecidos pela erudição. Em vos amarem uns aos outros, saberão que sois meus. E para mim, eu tenho um livro do Leonard Ravenhill, que foi o cara que escreveu Por que Tarda o Pleno Avivamento. Se eu não me engano, é Oração de Avivamento o livro. E ele começa dizendo assim: eu estou convicto de que o motivo pelo qual nós não vivemos um grande avivamento é porque a gente está satisfeito sem ele. Sabe quando que um avivamento acontece? Quando Deus começa a despertar uma indignação santa no nosso coração e falar: cara, eu não aguento mais o jeito que a gente está. Eu não aguento mais um culto certinho. Eu não aguento mais. Eu preciso de alguma coisa nova, verdadeira. Eu preciso estar nesse ambiente de volta que me joga no chão, que me leva às lágrimas. E quando essa inquietação começa a ser gerada, um clamor é gerado junto, e Deus vem em resposta a isso. Para mim, o maior problema da igreja dessa geração é que ela perdeu a expectativa da glória de Deus. Você sai de casa, você quer um bom departamento infantil, você quer um monte de coisa, você quer um lugar para estacionar fácil. Mas qual foi a última vez que você saiu de casa com o coração queimando, falando assim: eu estou indo para te encontrar, meu coração está sedento por alguma coisa nova? Quando foi a última vez que você se fechou no teu quarto e falou: não vou sair daqui até que o Senhor fale comigo? Expectativa de glória. Qual foi a última vez que chegou no final de uma reunião? Eu estou apontando para mim em primeiro lugar. Qual foi a última vez que chegou no fim de uma reunião
E o pastor fala assim, fica em pé para a gente encerrar. Você fala, cara, eu vou correndo para casa porque eu não quero falar com ninguém, eu não quero que ninguém me distraia. Por quê? Porque o Senhor está falando comigo. Eu quero só continuar ouvindo. A gente perdeu, eu não sei quando, eu não sei onde, mas a gente perdeu essa expectativa de... A gente está junto. O nosso maior desejo, tudo é bom, irmão, comunhão, encontrar os amigos, receber uma palavra de instrução. Mas a gente está aqui e o dia que a gente entrar por aquela porta ali, a nossa maior expectativa seja por ter uma experiência com a presença e a glória de Deus. Vai ser muito diferente. Talvez você está aí no seu lugar, você não lembra nem a última vez que você chorou na presença de Deus. Os nossos olhos secam e a gente nem percebe. E qual é o caminho de avivamento? É lembrar das lágrimas, daquele anseio ardente pela glória de Deus. E nos arrependemos. Pelo que a gente se arrepende? Por nos contentarmos com qualquer outra coisa que não seja Jesus vindo. Eu queria que a gente pudesse só fazer algo, não sei se o time de adoração pode nos ajudar. Eu quero chamar o Fábio e o Abner, que são muito melhores do que eu por isso. Mas eu queria que a gente pudesse dar uma resposta a essa palavra. Eu queria que a gente pudesse mover um movimento de busca, de arrependimento. Por que Jesus vai vir, irmão, se a gente não está nem interessado, que a gente está muito satisfeito? Espírito Santo.